Para Pietro Baldi, em A Grande Síntese, ninguém escapa às consequências de suas ações. O bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Para André Luiz, em O Espírito da Verdade, doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. E para Calderaro, em Instruções Psicofônicas, ambas André Luiz e Calderaro por Chico Xavier, quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais. E somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. E mais uma vez, Dr. Jonas Mouras, como foi prometido, está aqui para dar continuidade ao que começamos quinta-feira passada. Hoje vai ser a cura desses corpos sutis. Então, semana passada, para ser mais exato, a anatomia do ser integral e suas denominações. Hoje, os corpos sutis, doenças e modalidades de cura. Querido e amado amigo, alma irmã, seja bem-vindo. A casa é sua, ou o barco é seu, assuma o leme, e eu vou sentar ali na proa, qualquer coisa você chama. E veio uma frase aqui agora, Jonas, antes que você comece. Sim. Assim, a forma pode deformar a forma, posto que esta forma é criada pela mente, que é o que nós chamamos de modelo organizador biológico, esses corpos sutis. Então, quando as ideias, conforme nós vimos com o Calderaro, adoecem, deformamos a forma e, com isso, adoecemos a forma, que seria o corpo físico. Exatamente. E aí vocês estão vendo o corpo físico, essa minúscula parte, e essas outras partes multicores, isso é o ser integral que nós somos. É esse despertar que o Sebastião vem programando, vem projetando para todas as pessoas. A nossa missão é explicar tudo isso e expandir cada dia mais. Por favor, César, próximo. Então, vocês já viram aí que o corpo físico é só uma parte, nós temos outros corpos, o corpo espiritual é muito maior, o Sebastião já explicou isso, e a gente tem outros corpos divididos, corpo mental, astral, e o triplo etérico, ou o corpo etérico. Tudo isso aí a gente chama de perispírito, são definições para que a gente possa entender. Próximo. Então, aí é de outra forma, certo? Como se você se olhar, se mentalizar-se dessa forma aí, com um grande ser espiritual multifrequencial que nós somos. Próximo. E assim, entendermos de uma vez por todas que nossos corpos sutis sobrevivem ao fenômeno da morte. E aí a gente vai carregando tudo que a gente sutiliza aqui no físico. É essa frase aí que o Sebastião citou no começo. Nossos antepassados sobreviveram e habitam em outras esferas. E nossos corpos sutis também estão vivos e atuantes. Próximo, César. Isso aí vocês já viram na vez passada. Próximo. E aí, assim, ó, do lado esquerdo, de quem está vendo a live, você tem as vivências anteriores de um espírito encarnado. Vocês estão vendo aí muitas vivências, isso aí é apenas de um. E do lado direito vocês estão vendo nós, com nossas vivências anteriores e criando agora a vivência atual, tá certo? Essa vivência, quando a gente passar no grande sono, a gente vai juntar-se a essas outras vivências do espírito individual que nós somos. Individual, vírgula, porque nós somos interligados. Tá certo? Próximo. E aí,
aí é a existência de um espírito encarnado, um ser humano integral, com seu corpo físico aqui na Terra, com seu corpo etérico ali na crosta, as outras vivências na quarta dimensão, com várias subdivisões, que são as esferas, dependendo do que você fez, daquilo que você fez quando você esteve aqui na Terra, e, e o corpo mental ali nas subdivisões da quinta dimensão. Pelo menos é o que nós projetamos para hoje. Amanhã pode mudar, né, Sebastião? Com certeza, não tem ideias prontas, estamos abertos às informações. É a característica fundamental do Espiritismo. Exatamente. Então, como o Sebastião falou, a Terra também é um ser vivo e ela também evolui. É só imaginar, é só deduzir. A Terra é feita de átomos. Nós também somos feitos de átomos. Então, se nós estamos evoluindo, por que a Terra não? Se tem átomos, se tem substâncias. Então, a Terra tem outras dimensões que atuam com gravidade nessas vivências que vocês estão vendo aí. E lá tem construções, lá tem aulas, lá tem amigos, lá tem desafetos, lá tem tudo. Então, o ser humano integral é desse jeito. Vocês estão vendo aí, é uma pessoa. Você pode olhar para essa imagem e você pode dizer assim, ó, aí sou eu. Exatamente. Vocês que estão assistindo essas aulas, esse podcast, você pode dizer, isso aí sou eu? Exatamente. Imagina como que é o universo perispiritual e como é que é o universo mental, a multiparidade, a multicomplexidade que é isso aí. Tá? É uma infinidade que a gente não consegue nem pensar direito. Próximo. Então, assim, existe o corpo físico, esse cérebro onde aí são as células mais evoluídas do corpo físico, as células do sistema nervoso, sistema principalmente cérebro, e existe o corpo mental, que muita gente acha que um está dentro do outro, mas são corpos que se interconectam, sendo que o corpo mental é muito mais evoluído do que o corpo cerebral, tá certo? A mente é muito mais evoluída, mas são átomos que evoluíram, são substâncias que evoluíram, são células que passaram pelo físico e estão evoluindo. Próximo. E aí, para fazer uma ilustração, aqui embaixo no corpo físico nós temos aquelas células, nós somos feitos de células, tá certo? De células físicas, com citoplasma, com membrana, com núcleo, com mitocôndrias. Aí, do mesmo jeito, no corpo espiritual, nós temos as células do corpo espiritual também, só que em outra dimensão, em outra vibração, como diz o João. E a dimensão mental, quer dizer, o corpo mental, também formado por células mentais, só que muito mais evoluídas, com átomos muito mais evoluídos, com outras frequências, muito mais rápidas, muito mais energéticas, muito mais que a gente não consegue imaginar qual seria, assim, a amplitude disso. Próximo. E aí, ó, vocês estão vendo o espectro eletromagnético, esse espectro que tem essas ondinhas onduladas à sua esquerda, as ondas de rádio, elas são ondas mais compridas, então elas têm menos energias. Já a onda dos raios X, que a gente bate o raio X quando fratura um braço e tal, elas são ondas de comprimento mais curto. Quanto mais curta é a onda, mais energia ela é. Então a onda de raio X ela é nociva porque ela tem muito mais energia, então ela desintegra várias pontes de ligação, altera o nosso DNA, por isso que ela é altamente nociva. E aí a luz visível é só uma parte, certo? Então, à medida que vai diminuindo o comprimento de onda, as ondas vão ficando mais curtas, a energia vai ficando maior, tá certo? E a frequência vai ficando bem grande. Então, o que acontece? Isso é devido a quê? Vocês estão vendo aí um átomo físico com o seu núcleo no centro e as várias camadas de elétrons, e esses elétrons da periferia, eles emitem fótons continuamente com ondas longas. À medida que esses elétrons emitem, à medida que os elétrons que emitem fótons sejam de mais central, as ondas são menores e muito mais energia. Então, um elétron
desce da camada verde aí, são fótons com comprimento de onda menor. Então, tem mais energia ainda. Os elétrons próximos do núcleo, os fótons que eles emitem, têm comprimento de onda muito mais curto e muito mais energético, capaz de transformar mesmo. Agora imagina, o núcleo com seus prótons e nêutrons, eles também conseguem emitir ondas. Não é só os elétrons que emitem ondas, o núcleo também emite ondas. Então, esses é que são muito mais energéticos e o comprimento bem menor ainda, que a gente não consegue ainda detectar todo. Próximo, César. Então, se existem os átomos físicos e eles já têm uma energia incalculável, eu diria assim, imagina os átomos do corpo mental, como falei para vocês. Então, os elétrons dos átomos do corpo mental da periferia, eles são ondas longas. Agora, tem uma energia muito maior do que o elétron da parte física. Os elétrons mentais, à medida que eles vão adentrando para o centro do átomo, eles vão aumentando mais ainda a sua energia. Os elétrons mentais muito próximos do núcleo têm fótons de comprimento de onda muito mais curto, um poder energético incalculável, transforma tudo. Agora imagina emissões nucleares do núcleo dos átomos mentais. Isso tem poder incalculável, impensável aqui sobre o meu aspecto humano. Eu não consigo imaginar o quão seria o poder transformador disso aí, quanto é. E do mesmo jeito tem os átomos do corpo perispiritual, ou seja, do corpo astral, do corpo do duplo etérico. Imagina só isso. Então, os átomos mentais são reuniões de partículas positivas e negativas, mas com o poder de organizar todos os outros corpos que vêm depois dele, o astral, o etérico e esse organismo físico. Próximo. Então, assim, vamos colocar, para facilitar o entendimento, o corpo físico, o perispírito, que seria o elo de ligação, como Kardec falou, imaginando aí o corpo astral, o corpo etérico, os outros corpos, e o espírito, tá? Ou a mente, a alma. Então, essa organização ternária, nós deveremos compreender o fenômeno da doença e também da saúde. É por isso que, como médico, eu já venho conclamando aos pacientes a pensar desse jeito, Sebastião. No nosso consultório, a gente já começa a chamar os pacientes, olha, a gente tem uma organização dessa, dos corpos sutis, bem mais ampla, dentro do meu consultório, e eu falo para ele, ó, nós não somos só esse físico, nós somos o físico, nós somos esses outros corpos, e nós somos um espírito individualizado, bem mais complexo do que a gente faz, do que a gente pensa. É que, infelizmente, muitas pessoas, uma organização muito grande, não quer que a gente saiba disso. Não quer que a gente desencape, que a gente desperte a nossa consciência. Infelizmente. Seja a religião, seja os políticos, seja a ciência, seja a medicina, e todos eles sendo cobertos também pela mídia, a mídia principal, tá certo? Então, ninguém quer que a gente se desperte, mas nessa organização nós temos que compreender o fenômeno da doença. Então, o corpo físico é o campo dos efeitos e não das causas. E aí vocês estão vendo aí que eu coloquei uma interrogação, que eu vou fazer uma pergunta depois para o Sebastião, tá? Então, o corpo físico, basicamente, na grande maioria, ele é o campo dos efeitos, e não das causas. O espírito é o diretor, é o senhor absoluto da saúde e da doença. E espírito e perispírito são determinantes em nosso adoecimento físico. Eu quero deixar bem claro, gente, bem claro, que isso aqui são determinados por estudos que a gente fez,
E eu coloco isso aqui ao vivo para sofrer aí o escrutínio de vocês e principalmente do Sebastião. Então, isso aqui é para discussão. Isso aqui não é para provar que eu tenho certeza, que eu sou o melhor, é para discussão. E aí, caso o Sebastião consiga provar de uma maneira mais lógica, de melhor bom senso, eu sou o primeiro a ajeitar isso aqui. Então, eu trago para discussões, tá certo? Isso aqui não está pronto, não está fixo, não está em pedra. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero que o Sebastião vá guardando aí. Se o espírito é perfeito, por que que ele possui essas imperfeições que são as doenças? Como que nós percebemos? Como é que nós adoecemos se nós somos um espírito perfeito? A próxima, depois o Sebastião vai fazendo aí as ponderações. Então, se o espírito é perfeito, por que que ele possui essas imperfeições? Por que que nós ficamos doentes? E aí eu vou me arriscar a dar as respostas, o Sebastião vai fazer os contrapontos. O espírito continua se formando em construção. Por isso que a gente não é perfeito ainda total. A resposta 2. Todos os nossos corpos e tudo no universo foram formados passando pelo estágio de corpo físico. Então todo mundo passou lá, desceu a onda até o físico, chegou, formou o átomo, formou o primeiro hidrogênio, aí foi formando o hélio, carbono e tal, até formar o urânio, e aí ele começou a degradar e voltar. Então todo mundo passou pelo estado físico. Parece que isso é uma lei universal. O corpo físico é fonte de matéria-prima para construir todos os corpos. Então todos os corpos que nós temos agora, nesse momento, ele passou pelo físico. Então a dimensão física é fonte de matéria-prima para construir as outras dimensões. É, foi e sempre será, tá certo? Até o dia em que a gente atingir determinado momento, uma determinada entropia que ela não se degrada mais. E aí a gente não precisa mais passar por esses aí. Próximo, Sebastião. Então, assim, o perispírito, no meu modo de ver, de acordo com os estudos, ele pode melhorar, mas não pode se reformar sem a ajuda do físico. Então, o corpo perispiritual ele necessita do corpo físico para se reformar, para construir coisas que ele não construiu. Muita gente chama isso aí de karma, eu chamo disso de construções que nós não fizemos. Então, o corpo físico é fonte de matéria-prima para reformar todos os corpos. Eu quero que o César volte o slide, que eu quero esperar agora os contrapontos e os comentários aí de Sebastião. Esse aí, nós temos uma organização ternária. A primeira pergunta é assim: ele diz que o corpo físico é o campo dos efeitos, mas eu digo assim, olhando pela parte médica, a gente já sabe que muitas doenças hoje que a gente não tinha. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, a maioria dos cânceres são provocados por alimentação ruim, hábitos alimentares ruins e estilo de vida ruins. Então, a gente que escolheu consumir aí, estamos consumindo 66 quilos de açúcar em vez de 15 ou menos, a gente ficou obeso, começou a ter hipertensão e começou a gerar as doenças cardiovasculares, infartos, derrames, mortes súbitas e o câncer e outras doenças. Então, eu acredito que o físico também seja a causa de alguns problemas, tá certo? Quero ver tua voz aí, Sebastião. Então vamos relembrar nossas frases iniciais. Uma foi você que nos passou na aula de terça-feira lá no grupo Ser Integral, na penúltima terça. É a de Pietro Baldi. Ninguém escapa às consequências de suas ações. 2 pontos. O bem e o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Aí vem André Luiz, na obra O Espírito da Verdade, por Chico Xavier.
Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Que para mim é uma das coisas mais fantásticas da obra de André Luiz foi essa frase. E Calderaro, que é um dos seus instrutores, o instrutor da obra No Mundo Maior, mas agora ele lá na obra Instruções Psicofônicas, que são vários espíritos, por Chico Xavier. Por que instruções psicofônicas? Porque foi pela psicofonia de Chico Xavier. Então os mentores comunicavam e depois eram anotadas as mensagens. E lá ele narra, e essa frase nós a encontramos à época numa obra de José Carlos de Luca, Dr. José Carlos de Luca. Quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam um remédio decisivo. Então vamos lembrar pelo menos algumas coisas. A primeira está na questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, que é o maior tratado de física quântica que o mundo já conheceu, segundo Joana de Ângeles e o espírito Viana de Carvalho. E lá narra que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou também por ser átomo. Então, enquanto esses elementos ensaiam para a vida, primeiro obedecendo os fenômenos físicos, mais tarde comandando, e mais tarde ainda comandando os fenômenos morais também. E todos nós, conforme a questão 560 da mesma obra, vamos passar por todas as lições ou experiências do universo, do cosmos, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E vamos só imaginar uma informação por Divaldo Pereira Franco, que alguns autistas, na realidade, não estão com problemas. E segundo Miramês, muitas doenças do sistema nervoso, doenças psiquiátricas, também de fato não seriam doenças. Seria o espírito preparando corpos para suportar mais amplas manifestações da consciência no futuro, quer seja para o mesmo espírito ou para outro. Então, se tudo cresce e evolui, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E nós sabemos que foi a galinha. E depois o seu Criador colocou nela, conforme Emmanuel, Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Aí ela dá continuidade ao mecanismo. Então, se nós formamos o perispírito com o energismo do corpo, com o perpassar do tempo mudamos a qualificação dos elementos do corpo, por intermédio da alimentação. E não só o que comemos, o ar está todo empestado de elementos deletérios. E não só os herbicidas e vários outros nessa linhagem. As ondas mentais desequilibradas, psíquicas, emocionais e várias situações estão tudo aqui à nossa volta. Conforme Eurípides Barçanufo e Emmanuel, então, quando eu começo a pensar, eu crio uma infinidade de seres, que nós chamamos de pensamentos, de ideias, e ficam em torno de quem está criando. Para o bem ou para o mal, eles vão influenciando. Então, se hoje analisarmos o espírito em 4 dimensões didáticas, a superconsciência, lá não tem doenças. O inconsciente,
Lá está tudo que não foi promovido ainda, foi conquistado, mas não aprimorado. O subconsciente é uma fração do inconsciente gerenciada pelo superconsciente, enquanto o consciente, que somos nós, não assumamos o controle. E todo o universo para escoar, para promover, para ressignificar esse conteúdo de um passado recente ou remoto, nós temos 2 setores básicos. O consciente, que é onde eu estou no uso da minha inteligência, o meu poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos, meus pensamentos, meus sentimentos, etc. E o subconsciente. E às vezes sou eu que perturbo o subconsciente, porque ele trabalha em perfeita harmonia por tratar-se de automatismos, de instintos, para a preservação do corpo físico, segundo a proposta do próprio espírito. Então, para Miramês, numa linha de montagem de automóvel, quando acontece a falha num veículo, foi um erro humano de alguém. Ou a falha até numa peça de menor qualidade. Mas no caso do corpo físico e até dos corpos sutis, foi feitos propositalmente para trabalhar aquele energismo. Então vai parecer que está uma falha ali, o karma, não. Foi feito exatamente para escoar esse energismo. Porque não tem como aprimorar o meu inconsciente se ele não passar pelo consciente e subconsciente ou vice-versa. Já que o subconsciente é uma fração dele, com os elementos mais harmoniosos para gerenciar de acordo com a proposta, com o que o espírito quer aprimorar, ele pode parecer que está num estado de falta de conexão com o corpo físico. Você pode observar no autismo. Parece que ele está longe e o corpo tem movimentos involuntários e etc. Então, ali você percebe que está sendo criado um mecanismo para uma comunicação mais aprimorada da mente com o corpo e até do espírito com a própria mente. Então, ora, essa consciência profunda se aproxima e o autista tem mais inteligência do que qualquer um de nós e maior lucidez. E ora, ela afasta. Dá uma ordem e vai percebendo a obediência. Então, o que nós vemos? Então, nesses setores, ou eu estou sobrecarregando o meu corpo com informações. Alimentos são informações. Podem ser informações de um livro, pode ser informações canalizadas de uma música, de um ambiente, ou informações que nós trazemos por intermédio dos alimentos. Porque hoje a própria ciência médica reconhece no alimento informações. Quer ele seja a proteína animal, vegetal, sejam minérios, são informações. Nós vimos aí os núcleos atômicos. Dependendo do energismo dos fótons, nós vamos ter um resultado. Dos elétrons, outro, dos prótons, dos nêutrons e assim por diante. Então, onde está a desarmonia? Vamos dar um exemplo simples. E eu começo, juntamente com a minha esposa, desejar conceber um filho. Só que nós não mudamos o nosso comportamento. E o corpo desse futuro filho vai ser criado com os pensamentos que temos, com os sentimentos que temos, com a nossa conduta, pensar, sentir, falar e agir. E nós vamos fornecendo material para esse espírito criar a sua espaçonave ideal para aquela função. Num determinado momento, ele pode falar, como Joana de Ângeles, na Mansão do Caminho, lá nas reuniões de Divaldo Pereira Franco, quando o Alamar Regis estava presente, ele nos confidenciou isto. Como ele disse,
que poderia falar no momento certo, eu creio que é o momento, e nós já falamos isso outras vezes. Então chega um estágio que o Espírito fala, eu não dou conta de gerenciar esse negócio aí não. E cai fora. Então há uma troca de espírito entre a concepção e o nascimento. Só para que vocês tenham uma ideia. Então, de acordo com o que nós vamos recebendo desde a gestação, estas informações, esta alimentação psicobiofísica, moral e espiritual. E após o nascimento, porque nós temos aí a indústria que quer ganhar dinheiro, sem preocupar com a qualificação de fato dos alimentos. E não só para a saúde física, porque no alimento não tem só algo físico, ele é uma energia, ele é feito de átomos, ele é influenciado pela mente de quem está manipulando. Quer seja dos operários e até do responsável geral por essa indústria. Todo mundo está interferindo com seus valores. Se nós não temos o hábito da oração, da meditação, do evangelho, o culto do evangelho no lar, criando a ambiência para que seja selecionado os elementos que vão entrar em nosso universo psicobiofísico e com estímulos morais e espirituais, então o desarranjo, a falta de refinamento, a falta de ressonância desses elementos com o meu próprio corpo é o que chamamos de doença. Ou quando eles estão tudo perfeitos e eu não os promovo. Conforme, Jonas, na última palestra aí no teatro, 4 de setembro, por ocasião, falamos do suicídio. Então está na obra Iniciação Viagem Astral de Lancelin. Na realidade, a informação é de Miramês e colocamos em nosso segundo livro. Então, quando o espírito não promove o próprio corpo, ele o induz ao suicídio. Ele prefere morrer e ser dissociado e participar da formação de outros corpos do que ser escravizado e não ser promovido. Então, há uma rebelião desses elementos que nós chamamos de vírus, ultravírus, micróbios, vermes, que foram criados para a sustentação do corpo, eles se revoltam contra o condutor quando não os promove. E assim como as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas também rebelam-se. Então a doença está aí, ela não está na essência do espírito. Está no seu inconsciente, o que precisa ser aprimorado. Mas como doenças do corpo podem gerar doenças da alma, o que colocaram, o que aglutinaram na conformação do meu corpo, desde a concepção, a gestação e até o momento, pode ser a confusão que eu não estou conseguindo gerenciar. E quando chega num médico como o Dr. Jonas, que muda alimentação, trabalha a oxigenação, trabalha a suplementação, ou seja, fortalece o sistema imune, uma melhor alimentação, melhor oxigenação. O que é isso? Melhor qualificação dos elementos que vão participar do corpo. Se a doença é do corpo, sara. Mas se ele fizer isso e a pessoa continuar doente, porque a doença agora é da alma, é da parte moral, é da parte psíquica emocional ou até da parte espiritual da alma, que é imatura e ainda não obedece à sua própria consciência. Perdeu a conexão com essa consciência, não sabe reconectar-se por intermédio da meditação, da introspecção, do exame de consciência, onde ela sofre de grátis. Por isso que o Calderaro fala que se quase todas as moléstias são doenças da ideia, somente ideias renovadoras podem contribuir para a cura decisiva. Agora, sem a reformulação, como nós falamos quando veio aquela informação. Então, a forma é o corpo. Mas se a forma está deformada, e a forma é o modelo organizador desse corpo.
Então, se as ideias estão em desalinho, eu desorganizo a forma, o modelo organizador biológico, porque eu estou em conexão com todos os seres que pensam como eu penso. E agora estou trazendo elementos para o intermédio da mente, que deveria ser usados, pensamentos enobrecedores, ideias enobrecedoras, para que eu canalize, entre em ressonância com esses elementos nobres e mantenha a harmonia dos meus corpos sutis e, com isso, refletindo no corpo. Quando isso não acontece por intermédio das boas leituras, mais uma vez da meditação, da oração, pela minha transformação moral, eu acabo entrando em ressonância com seres enfermiços, de acordo com as minhas próprias ideias, adoeço esses corpos sutis, porque eu tenho lá no inconsciente as matrizes de vícios e perturbações que vão permitir essas ressonâncias. Lá vai sugerir-me pensamento X para entrar em conexão com o elemento Y que está no entorno. Ou esse elemento Y, conforme o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, pode ir lá no meu inconsciente ativar. Que o obsessor, segundo ele, não faz outra coisa, ele só ativa o que temos. Ele não precisa trazer as suas perturbações, ele ativa a nossa matriz e ele entra, ele já está naquela ressonância, ele só somatiza conosco esses processos de perturbação. Assim como o espírito nobre, se nós queremos comunicar com eles ou com a nossa própria consciência, ele vai ativar o que temos de nobre para entrarmos na mesma frequência. Fiz esse certo preâmbulo até uma confusão para gerar o processo agora do entendimento através da discussão da temática. Isso. Essa história que você... Exatamente o que a gente faz, é a diretriz que a gente faz. A gente corrige a alimentação, a oxigenação. Como é que você corrige a oxigenação? Você corrige com atividade física, com exercícios respiratórios, com detox, com perda de peso, comendo apenas o necessário, no máximo 40% de carboidrato, além das outras partes. E aí corrige também a suplementação para melhorar o sistema imune. A pessoa não melhora se ele faz todas essas mudanças, porque a maioria não faz. Se ele faz todas essas mudanças, aí o que sobra é a doença endógena mesmo, né? Doença endógena. Então, assim, na verdade, eu tinha esse slide para colocar aí, mas como eu tirei, porque a gente ia fazer em outros momentos, mas você já falou, isso é a diretriz que a gente está escrito lá, depois eu lhe mostrar. Parece que eu tirei e você viu antes, né? Com certeza. Próximo, Sérgio. Então, assim, a doença do corpo físico também é causa de doença, não só o efeito, né? Sim. E aí o espírito pode melhorar. O anterior, César, por favor. O espírito continua se formando e em construção, não é isso? Exatamente. Vamos dar um exemplo bastante simples, pode atormentar alguém. Mas há um tempo atrás o nosso Brasil não estava quase que saudável economicamente? Estava saindo da UTI. Mudou o comando, ele não está indo para o coma profundo? A mesma coisa é o espírito, ou o espírito em relação ao corpo. Então, se o corpo está saudável e o espírito não sabe conduzir, porque a construção do corpo são elementos que foram ofertados pela natureza, os nossos pais tiveram uma contribuição fantástica, eles podem gerar um corpo fantasticamente saudável, harmonioso, só que cadê o camarada para poder gerenciar esse corpo? Por isso você percebe em famílias muito equilibradas, seres débeis, ou com doenças psiquiátricas, doenças autoimunes. Ele não tem o devido preparo para gerenciar o produto fantástico que lhe foi ofertado. E, ao mesmo tempo, quando ele tem o preparo, ele pode pegar um corpo onde alguém
tem todo o processo de hereditariedade, de câncer, de HIV, de qualquer situação, ele supera qualquer situação, porque ele sabe rearranjar. Vamos pegar outro país, como estava a economia da Argentina? Não Muito mudou mal. o gerente, colocou na presidência um cara que é economista? Sim. Como que está se recuperando rapidamente? A mesma coisa é um espírito pegar um corpo num ambiente ou num meio onde as doenças estão comprometendo todos os corpos, e ele, como uma flor de lótus, no meio daquele pântano, ele se destaca e não deixa o meio o transformar. Por isso que nós percebemos seres que nascem nas condições mais precárias e tornam-se verdadeiros gigantes no bem. E seres que É, nascem em todas as condições favoráveis e se tornam um dos mais perversos cidadãos naquele ambiente. verdade. Aqui a gente conhece vários exemplos, colegas nossos, grandes neurocirurgiões, que saíram da roça, entendeu? Daquela, da enxada ali e foram, são grandes hoje, assim. E o contrário também. Então, assim, o corpo físico é fonte de matéria-prima para construir todos os corpos. Então, a gente tem que, para nós, isso quer dizer assim, nosso corpo é um templo sagrado. As nossas células de carne, segundo nosso lar, de André Luiz, eles são humildes, são preciosas, são silenciosas, mas são abusadas, são detestadas, mas estão ali a serviço do espírito, né? A dimensão física é a fonte de matéria-prima para construir as outras dimensões. Por isso, gente, vamos aproveitar, vamos cuidar bem desse espírito, desse corpo físico que foi nos dado. A gente tem que cuidar bem. O Sebastião é um exemplo disso, ele passou por vários processos cancerígenos e aí quando fez a mudança, a coisa melhorou. Próximo, César. Então as imperfeições estão lá no inconsciente, como você já disse, né? As doenças estão lá. Perispírito, isso aqui que eu falei, ó, perispírito pode melhorar, mas não pode se reformar sem a ajuda do físico. Tudo bem, Sebastião? É exatamente isso, porque um ajuda o outro, né? Porque se o corpo está enfermo e é fruto, essa enfermidade, do meio, da alimentação indevida e etc., o perispírito pode curá-lo, se o espírito permanecer com a mente em harmonia, porque ele vai canalizar pela mente, por intermédio dos chakras, e trazer o energismo e repaginar o físico. Agora, se ele não tem essa habilidade, aí vai adoecendo ambos, porque ele já não tem a condição e o corpo ainda está nessas situações. Mas, normalmente, todo o energismo para ampliar, para embelezar, para sutilizar ainda mais o perispírito, eles vão nascer do físico, porque tudo cresce e evolui, é uma ascensão. É os átomos físicos que vão tornar-se psiátomos. E os psiátomos Certo. são os elementos componentes não só do perispírito, mas da mente e da consciência também, porque ele divide-se em 3 universos diferentes no mesmo psiátomo, que é o bíon gerencia um modelo organizador biológico, a forma da forma. O percepton, o que nós chamamos de perispírito, do corpo dos instintos até o corpo mental concreto. E o intelectum, os 4 corpos sutis que nós já estamos estudando. Mental e emocional superiores, o búdico e o átmico. Que bom. Então, o corpo físico é fonte de matéria-prima, está lá a serviço do espírito que quer crescer, que quer continuar. Tá? Bom, é por isso que eu vi essa passagem no livro Nosso Lar, do André Luiz, que ele diz assim, porque a gente vê muito caso de câncer hoje, né, Sebastião? Muitos casos de câncer. E, e o André Luiz disse assim: a carne terrestre
onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, às vezes o câncer é uma cura radical, né? É um degredo ali, uma drenagem altíssima de energias que estavam no inconsciente de forma muito ruim. Próximo, César. Porque quando chega o momento, Jonas, só para aí um pouquinho, César. Quando chega o momento dessa drenagem, da promoção desses seres para que não percam o patrimônio, então a lei vai determinar que eles sejam soltos do inconsciente e venha para o consciente ou para o subconsciente. Porque é da lei. Ou promove ou devolve. Então está aqui o que você precisa transformar para ontem. Mas se você se negar, aí é onde você vê dois grupos de pessoas. Um grupo entra em rebeldia, maldiz o câncer ou qualquer enfermidade que seriam purificadoras e perde a oportunidade. Morre de grátis. E o outro não reclama, não se rebela, aproveita e faz o processo de drenagem e sublimação do energismo. Nós temos vários casos. O mais belo que eu percebi foi com a minha sogra. Então era quase que o anjo em pessoa, no comportamento físico. Aí um câncer a visita, o mais violento que acontece no sistema digestivo, lá no intestino grosso. Ela retorna para a pátria celestial totalmente curada e um corpo com quase 70 anos com aparência de 35. Quase que a metade, e a coisa mais linda, porque todo o energismo do corpo, segundo Joana de Ângeles, vai transformar-se em sentimentos. Então você percebe no corpo espiritual virtudes puras. Então ele se tornou tão belo e tão sutil, com a mesma aparência do Espírito, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele se transformou perispiritualmente, ela se transformou e se confunde a essência com esse universo perispiritual. Verdade. Próximo, César. Então, assim, o corpo perispiritual necessita do corpo físico para se reformar, certo? Aí é a outra pergunta. O corpo físico é fonte de matéria-prima para reformar todos os nossos corpos. Então nós estamos aqui reformando os nossos corpos. Agora, quem não tem corpo físico aí, como é que faz, Sebastião? Eu pensei que você não ia fazer essa pergunta, porque essa tese é Leon Denis. Ah, é? Falou, o mais importante, você sabe, está no nosso primeiro livro e está no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, lá na parte que fala do pensamento, da vontade, as potências da alma. Então ele narra que o mais importante é saber que tudo pode ser feito no domínio psíquico. Porque só analise comigo, de dentro para fora eu posso embelezar o físico também. Eu canalizo com a mente. E eu canalizo com o centro coronário. O centro coronário eu posso pegar uma porção do fluido cósmico direto, o elemento mais próximo da fonte possível. E já vou criar não só o energismo para dar forma às figuras de minha imaginação, mas os elementos que vão servir como referências, como se fossem leis, que são as inspirações que nós buscamos também. Então, se eu souber fazer isso de dentro para fora, eu venho consertando os corpos, do mental concreto ao modelo organizador biológico, incluindo o físico de dentro para fora. Se eu estou desencarnado e não tenho físico, eu conserto até o modelo organizador biológico, porque ele permanece com o espírito após o desencarne. É essa parte que nós chamamos o núcleo bion do átomo psi. Então, de dentro para fora, num processo de introspecção, que ele fala que tem vários meios para fazer isso, mas o mais importante é o exame de consciência, a introspecção.
Então eu vou fazer um processo como fizera Santo Agostinho, está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, o que ele fez da própria vida e o que ele gostaria de fazer. E começa o processo de repaginação, porque lá ele está olhando como se de frente para o inconsciente, para o subconsciente e para o superconsciente. E se ele sabe que se ele entrar em conexão com o superconsciente, ele se capacita para iluminar o inconsciente e ressignificar o subconsciente. Então ele pode fazer isso fora do corpo, basta olhar para André Luiz. Quando ele não quis trabalhar, não quis ajudar, não quis fazer nada lá, ele não foi, ficou na dependência dos medicamentos, porque lá também tem. Mas quando ele começa a trabalhar, ele começa a sutilizar os seus próprios corpos. Então o corpo que ele usava lá, que nós chamamos de corpo astral, ele já ficou denso quando ele trabalhou 36 horas ininterruptas, auxiliando os auxiliares das câmaras de retificação. Então já construiu uma pequena espaçonave que nós chamamos de corpo mental. Lá. Deixou o corpo lá como se dormindo, como a gente deixa aqui durante o sono, e se desdobrou já com essa nova espaçonave. Então nós vamos construindo esses degraus de acordo com aquilo que a gente quer viajar para algum cenário diferente, para alguma dimensão. E eu fiquei quase que assombrado, Jonas, nas últimas aulas com Miramês da obra Saúde. Que as minhas companhias espirituais sou eu mesmo nas outras dimensões, como você pôs aí nas telas iniciais. Então eu penso que estou tendo companhias perturbadoras, isso ou aquilo, eu estou em contato com as minhas próprias realidades. Então, aqueles seres que estão me agraciando ou me perturbando, vai depender de qual frequência eu estou. Eu estou sintonizado com o meu inconsciente ou com o meu superconsciente? Qual dos senhores a quem quero servir? Vai depender do equilíbrio disso. Então, pode fora do corpo físico, até porque se você se olhar e baseado nas informações de Carlos Bacelli em suas obras, ele fala, dependendo de como você olha, André Luiz, para a mãe dele que estava na quinta dimensão, ele estava encarnado na quarta dimensão. Para André Luiz, que estava na quarta dimensão, a família dele estava encarnado na terceira dimensão. Então vai depender de como você olha a coisa. Certo. Então, quem não, você falou o seguinte, pelo que eu entendi, você disse que quem não tem corpo físico pode ir ajeitando. O problema é que eu vi aqui uma informação também no livro Nosso Lar, que ele diz lá assim, a causa dos seus males, o André Luiz estava saindo ali daquela região mais baixa, e aí ele queria saber e tal, como é que resolvia. E ele disse, olha, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão de saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Essa informação, eu falei, ele disse, ó, eu tô aqui, já estou melhorando e tal. Aí chega acho que foi o Lísias, ou foi o Henrique de Luna, e fala, ó, isso aí vai persistir em você. É isso que eu queria saber. Ele teria que descer de novo para organizar, para drenar tudo para o físico, já que ele está no corpo astral, ou isso pode ser resolvido? Vamos só analisar. A gente sabe que foi resolvido lá pela obra que ele fez. Então vamos só... Ele excedeu principalmente na parte sexual e do alcoolismo e também da gastronomia. Na parte gástrica ele comia além da conta. Então ele exagerou nessas 3 áreas. Então isso foi a causa principal da sua morte. Então ele
assimilou uma infinidade de seres dessas 3 dimensões e ele tem compromisso com esses seres. Por mais que ele deixasse o corpo físico aqui, que foram dissociados os elementos para participar de outros corpos, ele permanece conectado com eles. Tanto que ele chega lá, uma outra informação da obra Nosso Lar, ele simplesmente sintetiza, reconhecendo a sua pequenez. Eu não treinei órgãos para viver nesse mundo. Quer dizer, para permanecer aqui. E ele chega à conclusão que a alma em si só se nutre de amor, só que ele não conseguia se nutrir desse amor por não ter órgãos sutilizados para fazê-lo. Porque seria a canalização de poucos elementos, o mínimo possível aqui, fazendo o máximo de coisas enobrecedoras. E nós vemos a trajetória dele fazendo bem, não só por essas obras memoráveis, por tanto estudo e trabalho lá mesmo no plano espiritual, que ele está vindo agora, já na realidade já está aqui, mas como um missionário, já não mais como um ser doentinho. Então não vai precisar mais fazer a reforma gástrica, até porque lá tem no corpo perispiritual o sistema digestório para quem não evoluiu. Tanto que ele se alimentava do caldinho reconfortante, de frutas materializadas, ele ainda levou esses elementos com ele sem promoção. Ele poderia viver só do ar, da luz e da água, como nós vemos lá, esses elementos destacando-se, mas ainda não conseguiam. Mas ele foi sutilizando e você percebe nas orações, nas obras, essa ascensão consciencial. Quando você percebe numa obra como Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, ali eu vejo 2 teses. Em 1958, Evolução em 2 Mundos, o seu mestrado. E em 1859, eu já fazendo um doutorado, porque essas obras são obras acima da média. É para mim como se eu falasse de Pietro Baldi à Grande Síntese. De André Luiz, a Grande Síntese pode citar outras. De André Luiz, essas 2 obras como suprassumo de todo o seu trabalho no plano espiritual. Então ele fez um trabalho grandioso e cada coisa que ele fazia, ele ia sutilizando os próprios veículos de expressão. Porque para estudar, compreender, enviar por intermédio da psicografia de Chico Xavier para o nosso mundo, tudo que nós fazemos com esses conteúdos beneficia o próprio universo de André Luiz lá. Então, tudo que nós semeamos a favor do semelhante, tudo que eles fizerem com a semeadura, volta para o semeador uma cota. Então, o que nós fazemos, os ensinos dele, ajuda ele a sublimar esses próprios corpos. Verdade. Então é isso mesmo. A gente pode melhorar aqui, pode melhorar lá, mas o físico é o grande reformador de todos. Próximo, César. Então, pode botar o próximo, César. Exatamente. O perispírito pode melhorar, mas não pode se reformar sem a ajuda do físico, entre aspas. E muitas vezes pode. A dimensão espiritual possui consciências perispirituais. Aí é que a gente vai começar, vamos entrar na outra parte. A dimensão perispiritual, quer dizer, o corpo, a dimensão astral, a dimensão possui consciências, certo? Querendo evoluir e ajudando. Por isso, lá no livro do André Luiz, tem várias pessoas para ajudar. A dimensão espiritual também possui consciências querendo evoluir, mas não sabe como. Está ainda inconscientes ainda. Certo? Tem consciências lá nas outras dimensões que nos ajudam, tem consciências que não sabem como evoluir. Próximo, César. E consciências que não sabem, eu chamei isso aí de obsessores inconscientes.
E consciências que não querem evoluir e que sabem, mas não querem, são conscientes, são os obsessores, que a gente chama de mais ferrenhos, são os conscientes. Tá certo, Sebastião? Isso aí é fantástico. Vamos parar um pouquinho. Então, vamos só fazer duas considerações em cima dessa. Então, imagine você, Jonas, que já se tornou um com a sua consciência. Quem te vê, vê a sua consciência. Então, você já faz parte daquele bloco dos 4 corpos sutis, que é os corpos de evolução. Búdico, átmico, mental e emocional superiores. Vamos supor que você está lá no átmico, o mais nobre de todos os corpos. Ou o corpo celestial, ou o corpo causal, dê o nome que você quiser. É o corpo da consciência. E você quer simplesmente ajudar alguém que está na retaguarda. Você desce 1 à 8ª. Vem para a dimensão do corpo búdico, o campo das intuições. Você já desceu de onde você estava, só desce quem subiu, para lecionar. E vamos supor que você esteja nessa dimensão e quer ajudar alguém que está um pouquinho mais para trás. Aí você vem para a área do emocional superior. Vem para o mental superior. Aí você quer aquela missão quase sacrificial. Aí você vem para o campo concreto. O que fez Jesus em nosso favor? Vestiu o mesmo corpo que nós. Aqui no mental concreto, aí você pode, vendo até onde você quer descer. Bom, eu quero descer para o próximo degrau, o corpo dos desejos, para o emocional, para o gástrico, para o corpo vital, para o genésico, ou pode interagir encarnando uma parte sua na natureza. Isso está na obra de André Luiz. Seres estão preparando para encarnar, para auxiliar os irmãos do reino vegetal, do reino mineral. Está na obra de Maria João de Deus também, e as duas informações constarão em nosso segundo livro. Então você que vai ver até onde você quer descer, porque só desce quem subiu. Você pode transformar-se em qualquer ser que você já foi. Só que os que estão no físico, se não se aprimoraram, não conseguem subir e permanecer no corpo perispiritual, mesmo que seja o primeiro degrau, que é o modelo organizador biológico. Então veja nesta angulação. Então está nessa descida mental concreta. Ali você já fica de cara com os obsessores inconscientes. Aqueles que querem se modificar, só falta trabalho. Aí você constrói com eles o subconsciente. E como você veio do superconsciente, você vai ser o gerente. Vai construir o perispírito e o corpo físico para auxiliá-los na promoção. Mas tem aqueles no mesmo inconsciente que são renitentes. Não querem mudança e quer fazer tudo para que você não dê certo. Aí disse-nos Jesus, quem comigo não se ajunta, espalha. Aí você libera os filhos pródigos, deixam eles noutras frequências, até que eles percebem que você continua linda e maravilhosa, ou linda e maravilhosa, crescendo a cada passo. Ele vai desejar, porque não conseguiu o que ele pensava que conseguiria com prazeres, e volta, e agora, humilde, genuflexo, está pronto para recomeçar e fazer parte do seu festim outra vez. Então é mais ou menos assim, nós vamos convencer esses obsessores conscientes ferrenhos pela nossa permanência no bem. Ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Então isso já está com Leon Denis no primeiro livro e com Ramatiz, e vai vastamente estar no segundo livro. Se permanecermos no bem, porque o bem de todos é o eterno princípio, não só ressignificamos o que está no subconsciente e vamos iluminando o que está no inconsciente,
E aqueles que saíram até desse inconsciente estão no entorno fazendo as viagens como filhos pródigos, visitando outros cenários, porque nós existimos em todos os seres, porque tudo que existe no universo existe em nós e tudo que existe em nós está no universo. Então, parte dos seres perturbadores do meu reino, esses conscientes podem estar no universo do Jonas, perturbando ele. Se encontrou a frequência, ele vai perguntar, mas de onde vocês vieram? Eu vim lá do inconsciente do Sebastião. Ele começou um processo lá e jogou a gente para fora. E como eu achei morada aqui na mesma frequência, eu vim aqui para ver se acha uma vaguinha. E é mais ou menos assim que acontecem as perturbações. Certo. Então, mas tem esses obsessores inconscientes, né? Que ele não sabe que estão obsediando, não é isso, Sebastião? Eles fazem por não ter processo de promoção. Eles continuam fazendo o que eles aprenderam a fazer em determinada época. Uhum. Então, para nós, eles são obsessores, porque nós já avançamos um degrau. Mas para eles, é o que mantém eles na sua integridade, porque nós criamos as ideias de bem ou de mal, que está lá em nosso lar. Só que agora eu sou obrigado, pela lei superior, a manter e nutrir o que eu criei. Eles são minha criação. Agora, quando eu dou a eles trabalho de promoção, é aqueles trabalhadores lá da parábola dos semeadores da vinha, os trabalhadores da vinha, eles estavam prontos, só faltava trabalho. E os outros conscientes é aqueles que trabalhou, mas causou confusão, porque reclamou que estava pagando todo mundo com o mesmo, quer dizer, estava promovendo todo mundo para o mesmo degrau, que negócio é esse? Verdade. Próximo, César. Então, assim, nós temos essas consciências também que sabem como evoluir, mas não querem, são os renitentes. Próximo, César. E, assim, vamos tratar esses corpos sutis, essas nódoas que temos nos nossos outros corpos, tá? E aí, quais seriam as modalidades de tratamento desses corpos sutis, tá? E lembrar que corpo sutil, astral, tem partes nossas e tem partes de outras consciências ligadas por nós. Deixa eu ligar o ar-condicionado. E tem partes nossas e tem partes de outros que estão ligados a nós por ressonância. Do outro lado, mais dentro. Não, mais. Então, a medicina atual só trata, em sua maior totalidade, o corpo físico. E é isso que a gente está querendo, tratar todos os corpos sutis. Próximo, César. E aí a gente mostra essa parte branca, aí é o corpo físico, dividido em cascas de uma cebola. Então, a célula do sistema nervoso que está mais interno, eles são mais evoluídos. Aí vem os órgãos vitais depois, que é o coração, o rim, o fígado. Mais periférico o tubo digestivo. Mais periférico as vias aéreas e mais periférico o corpo físico. Essa aí é a parte que a medicina tenta tratar, a medicina convencional. Mas nós temos que tratar, além disso aí, o perispírito, que está mais dentro, e a mente. Tá certo? E aí é que o tratamento é integral. Tá? Quais são as modalidades? Aí, do lado direito, tem várias modalidades para tratar também esses corpos sutis, ou pelo menos para melhorar a meditação, o despertar para o conhecimento do ser integral, despertar da consciência, vivência no bem. A própria medicina tradicional chinesa dá uma ajuda muito grande com a acupuntura, rituais, até mesmo os rituais que você vai com o propósito de melhorar isso aí, onde você entra num estado alterado de consciência para melhorar e não
apenas para tomar um trago. As terapias energéticas como o Reiki, o Theta Healing, o Barra de Axis, o Quest, o Lucia. As terapias como, por exemplo, a homeopatia, os frequenciais, as terapias os psicólogos como que fazem a terapia de vidas passadas, a terapia de regressão, o grupo de apometria, tá certo? As essências florais, as cores como a cromoterapia, a radiestesia, a medicina germânica. Então, assim, tem várias modalidades de tratamento desses corpos sutis, dessas nódulas, tá? Agora, o que as pessoas precisam fazer, e os profissionais, e isso é que eu conclamo a todos, é que todos esses terapeutas e todas as pessoas que trabalham nessas casas espíritas, de Umbanda, de Candomblé, que eles tenham os fundamentos das leis universais dentro da sua mente. Porque a lei universal, as leis morais, elas não mudam, não é isso, Sebastião? Não tem como mudar. Então, Se eles mudasse, a gente não tem. precisam. Exato. Se mudasse, a Hã? gente não teria segurança nenhuma, né? Nenhuma. São leis cósmicas. É isso que a gente chama. O Grupo Ser Integral tem vários profissionais que trabalham nessas áreas que eu estou citando. Essas são diversas modalidades de tratamento. Ah, mas que precisam se adaptar às leis universais que não foi o Espiritismo que inventou, não foi Kardec que inventou, não foi nenhum outro que inventou. É a lei do universo do Criador. Próximo. Vou só aproveitar para Então, fazer uma pergunta, já que você falou aí nas terapêuticas, se ficou uma pergunta da quarta-feira, da quinta-feira passada, Joana, da Carmen e da Lano, que é de São Paulo. Então, gostaria, se possível, que comentasse sobre terapias que atuam sobre os corpos sutis. Você já está comentando. Especificamente o Reiki e florais de Bach, que é cursos que ela fez e pretende usá-las profissionalmente. Então, você pode falar alguma coisa e qualquer coisa eu coloco também alguma coisa aqui para fortalecer. olha, aqui ontem nós tivemos no Grupo Ser Integral, você pode acessar o Grupo Ser Integral. Nós tivemos ontem uma live com 3 profissionais. Um profissional que trabalha com constelação familiar, que é uma modalidade de tratamento, é porque são várias e eu acabo esquecendo. Um outro profissional que era psicólogo, que trabalha também os corpos sutis. E um outro profissional que é reikiana, que trabalha com reiki. E aí a gente fez perguntas, não dá tempo, porque o pessoal não quer demorar muito tempo, e ela faz, ela emite energia, a energia do universo para as pessoas e vão tirando os nós energéticos que tem. Esses nós energéticos é do corpo perispiritual, é no corpo perispiritual. Então, na verdade, é um passe, é uma transfusão de energia. É uma transfusão de energia. O reiki é uma transfusão de energia. Mas, imagina se você tiver mal, se você não tiver intenção, se você não se concentrar para fazer um trabalho desse tipo. Pode não dar certo. O que acontece? O floral de Bach, o Eduardo Bach que inventou, ele pegou a essência das flores e também diluiu. E quando você dilui, você vai promovendo essas essências, e essas essências também atuam no corpo espiritual, assim como a homeopatia. A homeopatia, você promove uma determinada planta, um determinado mineral, um determinado animal, através de diluições e dinamização, você vai promovendo, você vai enviando a essência daquela planta ou animal vegetal, e ela vai atuando cada vez que você dilui mais e dinamiza mais, ela vai atuando num corpo mais profundo ainda, tá certo? Então, essas práticas são excelentes. Agora,
precisa seguir as leis morais. Cada um tem que ter umas leis morais que vai ser tema das nossas próximas palestras. Tá? Então, nós recomendamos um modelo comum para todas as modalidades de corpo sutil. Nós recomendamos esse modelo comum. Esse modelo comum, a gente vai destrinchar isso aqui em outra live. Mas, próximo, César. Deixa aí por enquanto, César. É só colocar Fica mais aí. alguma coisa para Carmen Dalano. Ela já esteve nas 2 vivências lá em Olímpia e vai estar esse ano outra vez conosco. Então veja, Carmen, e todos os reikianos e para quem trabalha com os florais de Bach. Então nós conhecemos um reikiano e também um homeopata e trabalhava com os florais, que era o Dr. Hugo Filártica do Nascimento. Jonas, ele não precisava mais dinamizar nem diluir as essências. Ele simplesmente mentalizava uma essência e colocava o nome e qualquer um que tenha experiência poderia lá conferir que estava a essência que foi escolhida. Então ele tinha esse moral. E assim como a parte do reiki, porque tanto no floral de Bach, o que nós chamamos de dinamização e diluição, somos nós, os terapeutas, quem está trabalhando com aquelas consciências que nós canalizamos das flores, a essência dos vegetais, somos nós que estamos gravando a nossa consciência neles. A diluição é porque eu preciso de um ritual e acreditar que eu vou diluindo e etc. E a dinamização. Só que, na realidade, sou eu, o terapeuta, que estou fazendo isso, com os meus valores morais e espirituais. Por isso que, dependendo de quem você adquire a homeopatia, ou de qual profissional homeopata, ou quem trabalha com os florais de Bach, você vai ter um resultado diferenciado. E o reiki não é diferente. Você vai canalizar o energismo e potencializar de acordo com os seus valores. Você pode fazer a parte fisiopsíquica e, às vezes, um leve alívio, tanto na parte física quanto psíquica. Mas, de acordo com os seus valores, você não permanece só na fisiopsíquica. Você também leva estímulos morais e espirituais para o paciente, que é onde o Jonas está trabalhando para chegar lá. Então, só de o Jonas receber o paciente, que ele entrar no campo vibracional dele, ele já está interagindo com a parte física, psíquica, moral, espiritual, tudo simultaneamente num simples diálogo. Então, você vai especializar como reikiana e trabalhar com os florais com essa consciência, por mais que você compre os florais prontos se você não for confeccioná-los. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um exemplo que nos deu uma dica a respeito. Então, ele deu para um paciente uma amostra grátis de um medicamento lá como psiquiatra. E foi fantástico que o paciente depois pegou a receita e foi comprar na farmácia. Já não teve o mesmo efeito. Ou seja, o psiquismo dele, com a amostra grátis que estava ali no consultório, alterou totalmente aquela amostra grátis. Agora, lá na farmácia, alguém que só estava querendo vender para ganhar dinheiro não tinha esse moral para fazer a mesma coisa. E o paciente ainda não tinha aquilo para fazer por si mesmo, e aí é onde não dá certo. Então, você pode ir muito, mas tanto num quanto no outro caso, não intencione resolver o problema do outro sem que o outro mude. Você só vai mergulhar o seu psiquismo no outro e ter uma parceria se o outro comprar a ideia de mudança. Por isso, tem muitas pacientes que vão até você para que você resolva o problema. Aí você desgasta. Você vai doar, você vai se esforçar, tanto numa quanto na outra ferramenta, e não vai ver resultados. Porque você conserta hoje, ele estraga amanhã e volta outra vez. E fica na dependência. Só ter esses cuidados. Mas são 2 ferramentas entre tantas outras. O professor Hugo, Jonas, ele estudou mais de 30 terapêuticas alternativas. Não só desde a fotoquília, a apometria, a constelação familiar, foi estudando simplesmente toda a cromoterapia e estudava conosco e mostrando. Falou, só que no final,
tanto que na apometria ele mostrou isso para a gente na prática. Enquanto o pessoal estava fazendo o ritual para desdobrar do corpo, ele já tinha saído do corpo, consertado a situação e já estava sentando esperando os outros terminar o ritual. E ele falava, só sai do corpo quem tem valores morais e um nobre objetivo. Você não vai mergulhar no universo do outro só porque quer, para mexer com uma coisa que você não tem habilidade e pode complicar a situação em vez de melhorar. Próximo, César. Então a gente recomenda um modelo comum para todas as modalidades de terapia de corpos sutis. Próximo. Primeiro, os 3 pilares essenciais. Você tem que despertar a consciência do seu corpo físico como um templo sagrado. Alimentação, oxigenação, sistema imunológico. Próximo, César. Então você tem que cuidar disso aí, tá? Isso aí eles foram esquecidos pela medicina, entre parênteses, porque realmente a maioria dos médicos não sabe porque não fomos ensinados a isso, não se ensina isso, nem mesmo para os nutricionistas ensinaram a alimentação, ensinaram tudo errado. Próximo. E aí são as várias modalidades de você melhorar a sua oxigenação, atividade física, hidrogênio, hidratação. Quando você hidrata seu corpo, você melhora a sua circulação e você melhora a oxigenação. Quando você fica no sol, pega o laser vermelho ali, o solzinho de 7 horas da manhã, ele vai oxigenar seu corpo. Quando você alcaliniza seu corpo, você melhora a sua oxigenação. Quando você perde peso, você alcaliniza seu corpo naturalmente. E aí melhora a oxigenação. A oxigenação já alcaliniza mais, e aí vira isso aí. Quando você faz um detox, tanto físico como mental, melhora a oxigenação. Oração, cânticos, meditação, yoga, prática respiratória, tudo isso melhora a oxigenação. À sua esquerda, lá o ozônio, o CDS, o peróxido, a câmara hiperbárica, os exercícios respiratórios, melhorar a flora intestinal. Você perde peso, você melhora a flora intestinal. Quando você come açúcar demais, você começa a piorar a sua flora. E aí, vitaminas, minerais, os ômega 3 e 9, 7, 6, que são os ácidos graxos essenciais, tudo isso melhora a oxigenação. Próximo, Sérgio. Aí tem um exemplo de meditação 369, que é a meditação de Tesla, são 36 respirações, isso aí a gente faz regularmente, cada vez que você faz, você melhora. Próximo, Sérgio. A respiração Wim Hof, também, que é uma respiração que você alcaliniza o seu corpo, isso é muito bom, e depois você pode até entrar numa banheira de água gelada, dar uma melhorada no seu sistema imunológico, dar uma melhorada na sua alcalinidade, de graciosa. Próximo, César. A respiração holotrópica, que é através de respirações aceleradas, muitas respirações, você promove uma alcalinização muito grande do seu corpo. Música vocativa em um ambiente seguro, com trabalhos corporais, feito esse casal aí, esse psiquiatra Stanislav Grof e a Cristina. Eles descobriram, Sebastião, que fazendo isso aí, eles não só acessavam os traumas daquela vida presente, como eles começaram a acessar os traumas na gestação e do ambiente do parto, e também começaram a acessar traumas anteriores àquelas vidas, ou seja, os traumas transpessoais. Então, não foi Kardec, não foi A nem B, eles descobriram isso, tem alguma coisa que faz com que nós não somos folha em branco. E isso está disponível aí para vocês na internet. Próximos. Então, melhora a oxigenação. A meditação, porque o oxigênio carrega a força sutil e carrega o prana, o chi, o fluido cósmico, que é a essência que dá movimento e força, que a gente chama de energia. Próximo, César. Então, tudo isso melhora a oxigenação. A alimentação que a gente mais defende hoje é pouco sal, pouco açúcar, principalmente a frutose, quase nada de gordura trans, que é a gordura hidrogenada, que você se hidrate, que você reduza o estresse na hora de alimentar, que você melhore o sono, que você mastigue bem. Os alimentos são alcalinos. Quais são os alimentos alcalinos? É como você come produtos naturais e orgânicos. É uma dieta low carb, no máximo 40% de carboidrato.
ou menos, o mais natural possível, apenas o suficiente. Está muito bem para se manter o peso, melhora a alimentação, melhora a oxigenação, melhora o sistema imune. Um influencia o outro. Próximo. E a vitamina D, que só tem ou por suplementação ou por exposição solar. Não tem como fazer vitamina D de outra forma, porque não existe fontes dietéticas. E aí, ela que é o grande maestro do sistema imunológico. Próximo. Certo? Outras causas exógenas que causam doença, como os acidentes biológicos por ignorância da ciência, como os alimentos modificados, alimentos processados, excesso de imunizações, o plantio com pesticidas, com agrotóxicos, as baixas condições sanitárias, as imposições sociais, tudo isso causa que você tem que resolver isso aí para poder você melhorar a sua vida física e a saúde dos outros corpos. Próximo, César. E aí, nós temos hoje doenças e sintomas comportamentais associados ao consumo excessivo de carboidratos, Sebastião. Principalmente frutose. Então, hoje, a ciência já sabe e já prova transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, baixa autoestima ou autoimagem, tendência obsessiva compulsiva, pensamento acelerado e devaneios, os famosos TDAH, diminuição da função cognitiva, dor crônica difusa. Aí são alguns sintomas que a gente chama de sintomas ou doenças comportamentais associados ao consumo excessivo desses carboidratos. Então, a maioria disso aí foi evitado quando se diminuiu o número de carboidratos, o consumo excessivo, principalmente açúcar, tá certo? Então, e essa é uma coisa que já tem se estudado muito, já tem artigos mostrando isso na medicina. Próximo. Obesidade, é um consumo excessivo. Ansiedade, o pânico, é muito devido ao consumo excessivo de açúcar. Não é aquele açúcar de lata, é aquele que está escondido dentro dos alimentos. Transtorno do espectro autista, estados depressivos, doenças cardiovasculares, câncer, tudo isso pode ser evitado quando você corrige a sua alimentação no consumo excessivo de carboidrato. Eles são reversíveis, é só mudar o comportamento. Próximo, César. E aí, as imperfeições morais que causam doença no corpo físico e nos corpos sutis. A raiva, a cólera, o rancor, a vingança, o ciúme, a tristeza, a ociosidade causa problema, a amargura, tortura, escravidão, culpa, medos, vaidade, amor próprio ofendido, né, César, ou Sebastião, aquele que é cheio de mimimi, a maledicência, a hipocrisia, a calúnia, a inveja, a avareza. E a última que eu peguei contigo, que é a fofoca, né? A fofoca causa problema. Então, tudo isso causa doença, gente. Pelo amor de Deus. Essas correções, todo mundo tem que fazer. Se você é espírita, se você é evangélico, católico, kardecista, bandista, se você trata das doenças com as terapias energéticas, as terapias holísticas, qualquer que seja isso aí, você tem que resolver esses problemas aí. Próximo, César. E aí, as imperfeições morais, que também se originam nesta vida, né, Sebastião, e nas outras vidas. Próximo, César. E aí, a Eurípides Barçanufo, que viveu aqui apenas 38 anos, um espírito de alta envergadura, certo? E para vocês verem aí, Eurípides de 1880 a 1918, viveu um pouco antes, um pouco depois de Bezerra de Menezes, e ele disse assim, numa das suas projeções astrais, ele projetou e se encontrou com Jesus. E Jesus Cristo estava chorando. E ele falou: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus disse: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Eu choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Então, próximo, César. Se a gente quiser mudar o modelo
o modelo definitivo é esse aí, o evangelho vivido na prática diária. Muito obrigado, Sebastião. Gratidão infinita é nossa. A Marisete Natalice de Matos, ela faz uma pergunta, Jonas. É interessante, muito sábia. Para que se trata... vamos ver se eu entendi aqui. Para que se trata os corpos sutis, ou para se tratar os corpos sutis, não será necessário... Vamos refazer aqui. Então, para se tratar os corpos sutis, não será necessário a aceitação daquele ser consciente que está sendo tratado? Vou deixar você responder, depois eu complemento. Olha, existe uma lei cósmica da lei do livre-arbítrio, da livre escolha. Então, você não pode entrar onde você não é chamado. Você pode falar, você pode... Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está plantando, e pode ser que não colha agora, mas pode ser colhido lá na frente. Alguém vai falar que viu esse programa, que vai falar para outro, que vai falar para outro. E aí você vai gritar da serra, você vai ficar ecoando o tempo todo que uma hora pega. Mas tem vez que a pessoa não quer, e aí a gente tem que respeitar. Então vamos lá. Pega aí, Marisete, o seu livro, na página 307, com Ramatiz, e depois nós vamos para 308 com Leon Denis. Ramatiz na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, por América Paulielo Marques. Então a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e, sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Então, mas ficou muito confuso esse negócio aqui de Ramatiz. Então vamos aqui, a de Leon Denis mostra como fazer. E com a autorização dele, nós trocamos a ordem dos parágrafos. Lá na obra original eles estão invertidos, mas ele permitiu para maior clareza nas ideias. Então, a vontade exercendo-se fluidicamente. Imagina aí o passista, o reikiano, quem ora em favor do outro, etc. Então, a vontade exercendo-se fluidicamente desafia toda a vigilância e todas as opressões. E não só isso, opera na sombra e no silêncio, franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios. Mas, quando põe esse mas, aí já vem as condições para que isso funcione. Mas, para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não se esmoreça. E não é só isso. Então, de novo, para que o negócio dê certo. Então, é necessário, é mistério, fácil, é necessário uma ação enérgica. Só quem tem moral faz isso. Aqueles valores que falamos. Poderosos impulsos. Quem tem fé, não fé raciocinada, vivenciada, fé inquebrantável. Uma paciência que não se esmoreça, porque sabe que tudo é possível aquele que crê. E aí vamos continuando. Assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante. Agora, além do que já foi falado,
enérgico, poderosos impulsos, uma paciência que não se esmoreça. Agora, tem que ser incessante e generoso. Acaba por se insinuar no espírito mais refratário. E pode-se colocar aí, como vai dar aqui na sequência, o mais perverso, o mais incrédulo também. E aí segue. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos, aqueles que não acreditam em nada, os que a gente chama de ateus, e sobre os maus. Abalar sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade, que é o que Ramatiz falou, no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental dessa potência invisível que se servem a torto e a direito, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Então veja, é possível. Porque nós estamos diante do universo. Se o dono do corpo não quer, o corpo quer. Nós vimos que o corpo tem autoridade para botar o cabra para fora. Então, num diálogo com o corpo, e ele quer, e o cabra não quer, a gente bota o cabra para fora e troca o dono. Isso é lei. Por isso, Miramês, Bezerra de Menezes agora primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desentulhar a mente do camarada. E depois induzi-lo a usar os seus próprios recursos. Então, se o empresário que está comandando a empresa não quer, a gente troca a empresa de empresário. Porque isso é fato. Tanto o espírito pode trocar a gerência quando aparece alguém para ajudá-lo, ou, no caso, a gente vende a empresa para um outro espírito, que é a troca de espírito mesmo. Mas se eu tiver a habilidade, e realmente, como nós vemos, o Crispim Lúcio, ele é testemunha ocular do fato. Satya Sai Baba, se a pessoa desse um passo na direção dele, ele dava 10 na direção dela, ele mergulhava no psiquismo da pessoa e virava a pessoa do avesso. Ele reprogramava ela, Jonas, da periferia ao centro. Nunca mais ela era a mesma. Mas a gente precisa ter os valores, os preparos, porque nós vamos estar libertando consciências aprisionadas. Se o fulano não quer mudar moralmente, tudo bem. Você não quer, mas o seu corpo quer, o seu perispírito quer, e eles não são seu. Você está conquistando esse patrimônio. Eles serão seu quando você transformá-los em virtudes. Tanto o corpo quanto o perispírito. Mas, por enquanto, você não quer promovê-los, então desocupe o espaço. Porque ou entra, como disse Jesus, ou sai da porta. Você tem duas saídas. E assim a coisa funciona. Por isso que nós vamos perguntar para Jesus, como Paulo de Tarso fez. Senhor, o que queres que eu te faça? Porque o corpo e o gerente do corpo é do Cristo Jesus, governador supremo do planeta Terra. Então é Ele que vai me autorizar ou a essência consciencial do ser. O que está na periferia, querendo ou não, ele vai mudar ou desocupar o espaço. Porque isso é fato. A gente troca comandos de órgãos, de tecidos, de células, de moléculas, de átomos, e pode trocar do sistema, do corpo inteiro, do perispírito e tudo mais. Mas alguém precisa ter não só a habilidade, ter os valores morais. Porque dependendo da situação, nós vamos ficar gerenciando esse universo, como Leon Denis mostra em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele troca a personalidade, ele mostra a troca de personalidade, ela fica gerenciando por 4 anos o corpo que a outra estragou. Mas ela não teve como ficar naquele corpo. E quem se apresentou falou, nós precisamos desse corpo. E fulana, que está no comando, não está se alimentando direito e quando alimenta não sabe absorver os nutrientes.
trocou o comando, consertou, com certeza ela teve 4 anos de ensino intensivo, aí que ela retornou para ter uma nova oportunidade. E duvido que ela voltou sozinha, porque ela volta com maior capacitação, que são outros seres que se incorporam na sua própria realidade. O Luiz Gonçalves faz um comentário. Os seres da primeira e segunda dimensão, que fazem partes dos corpos, necessitam deste ser, né, da terceira dimensão, que é a alma, para promovê-los, e assim segue o bonde. Porque é assim mesmo, Luiz. Obrigado pela participação. Tem aqui o comentário do Paulo Negreiros. Caro Sebastião, se puder, me responda o que quer dizer Miramês no livro Saúde quando ele fala que devemos voltar à natureza. O que ele quer dizer, né, sobre natureza? Quando ele fala voltar à natureza, querido e amado amigo, e o Jonas também pode colocar, todos nós somos natureza. Se observarmos a própria natureza, vamos ver que ela trabalha em perfeita harmonia. O que ele quer dizer é voltar à harmonia original. Para quem nos visitar na segunda vivência, o Despertar da Consciência, de 22 a 24 de novembro, lá em Marabá, vai ter a presença da doutora Ana Riso. E ela trabalha com biocampo, que é voltar a essa harmonia original da natureza. Então, quando nós começamos a observar a harmonia com que trabalha a natureza e entrarmos em ressonância, nós voltamos às nossas origens. É como se voltasse e refizesse o caminho. Então, eu volto à natureza e vou observando cada etapa dessa natureza, os elementos antes do corpo, os elementos constitutivos dos reinos. E aí nós vamos repaginando e vendo os processos de evolução desse conjunto maravilhoso. Então, não é só na alimentação física, nisso ou naquilo, mas é observar toda a natureza. Entender que nós somos natureza e se não está dando para ver dentro, observe fora. Uma plantinha que você cuida, um animal, observa o vento, observa a luz do sol. Vai observando cada situação na natureza e veja a harmonia que tudo trabalha e você vai retornando essa conexão. Quer falar alguma coisa, Jonas, ou podemos encerrar? Não, só falar para ele que nós, os seres humanos, nós somos a evolução do mineral, do vegetal e do animal. Tá certo? Nós somos a evolução disso aí. Nós somos as plantas, os minerais e os vegetais evoluídos, transformados, sublimados. Tanto é que quando a gente baixa essa vibração para uma planta ou para um mineral ou um animal, a gente começa a ter doença. E a gente vai utilizar da natureza, vai pegar lá e para evoluir, a diluição e a dinamização vai evoluindo essas plantas até chegar no lugar onde ela evoluiu correto e corrigir tudo. Então vamos aproveitar o gancho do Jonas e falar, vamos dar um exemplo. Alguém fez a transgenia, não é um alimento natural. Se ele perturbou o seu universo, volta para o elemento natural, lá na origem. Se é um milho transgênico, e não está dando certo com o seu universo, volta com o milho caipira, como a gente fala lá na roça. Volta com os elementos naturais, que obedecem às leis harmônicas. Embora quase tudo que tem aí de alimentação foi alterado pelos espíritos auxiliando os homens. Mas quando se faz visando o bem de todos, dá um resultado. Agora, quando se faz apenas em ganhar dinheiro, aí é onde a coisa complica. Você tem o alimento, mas não tem qualificação. Por isso que ele volta ao mais recuado. Porque lembrando o que o Jonas disse, além da evolução, Jonas, tanto Kardec no Livro dos Espíritos, da questão 585 a 607,
Ele fala que nós somos a soma da força mecânica do mineral, da sensibilidade do vegetal, do instinto do animal e ainda outras classes que formam o humano. Leon Denis já fala, nós somos a soma de tudo que nos antecede. Então, se olhar no nosso corpo, tem mineral, tem vegetal, tem animal, tem pré-humano. E agora, no final da vida, Divaldo resolveu entregar as pérolas, Jonas. E já admite que nós somos células do universo. Nós somos parte desse universo infinito. Não somos mais um ser à parte. E ainda, um elemental pré-humano jamais chega ao reino humano sozinho. Isso a gente já acreditava. É um grupo de elementais que tornam-se um só. Como um grupo de átomos forma uma molécula, como um grupo de moléculas formam células e assim sucessivamente. Então ele entregou essas duas pérolas que para mim valeu a encarnação dele inteira. E agora, quase saindo de cena, já olhando o que está por trás da cortina, e continua esses ensinamentos maravilhosos. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares. Não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.